Olá, alunos, estamos iniciando mais uma etapa de nossa disciplina. Agora vamos trabalhar as variáveis, tabelas e gráficos, que é uma parte preponderante do estudo da estatística aplicada. Para isso, nós temos que entender o que é população e o que é amostra. Então, quando a gente fala de população, é um grupo, é um todo, é um coletivo, é um universo. Quando se fala de amostra, é parte desse todo. Então, por exemplo, se queremos saber a respeito de um fenômeno de massa, nós não temos condições de investigar, de pesquisar todas as pessoas daquela comunidade, daquela sociedade. Nós temos que buscar aspectos que englobam a maior quantidade de pessoas daquela comunidade, para daí tirar uma inferência sobre o todo. Então examinaremos uma amostra para tirarmos conclusões do todo. Uma população ela pode ser finita ou infinita. Por exemplo, a população dos alunos de sua escola é finita. É a população constituída de todos os resultados, né, que nós temos na escola. Bom, se uma amostra ela é representativa de uma população, então podemos obter conclusões importantes ao analisar e descrever determinado grupo. Então, para que as conclusões sejam válidas, é preciso observar alguns critérios. Quem estuda esses critérios é a estatística indutiva ou inferência estatística. Dizemos inferência quando queremos nos referir a conclusões sobre a população a partir do resultado da amostra dessa população. Bom, se nós coletarmos os dados brutos de uma escola, a definirmos o sexo, quantos são meninos e quantos são meninas em cada turma, isso é a primeira parte. Determinamos o fenômeno a ser estudado. Daí pode-se tirar o valor da amostra. Quanto queremos verificar? Queremos verificar 10%. Então se calcula 10%, ou seja, 10 vezes a quantidade de meninos dividido por 100, 10 vezes a quantidade de meninas dividido por 100 de cada uma dessas salas. Então você tem a amostra em valores absolutos. Então muitas vezes a população se divide em subpopulações, chamadas estratos. A amostragem proporcional estratificada considera os estratos para a amostra. Então é uma maneira de se trabalhar, não só com valores específicos, exatos, mas com faixas etárias. É uma maneira de se trabalhar também a estatística. Então essa é a estatística descritiva, estatística indutiva ou inferencial. Vamos separá-la. O principal objetivo da estatística, como já foi dito, é tirar conclusões da população. E aí, a partir de informações fornecidas por parte representativa do todo. Nos atendo a um fluxograma geral, então nós temos que ter um problema, fazemos o planejamento, coletamos, criticamos, apuramos, expomos, analisamos e interpretamos. E enfim tomamos a ação, que é a parte da estatística indutiva. O principal objetivo da estatística, nesse caso, é nós termos a clareza do que nós queremos trabalhar. Porque senão, se nós tivermos perguntas dúbias, se nós tivermos dúvida naquilo que queremos perguntar, podemos ter problemas, podemos ter erros graves na hora de coletar todos esses dados. Então, as variáveis são conjunto de resultados possíveis de um fenômeno. Então, se considerarmos, por exemplo, o fenômeno sexo, como já foi falado, é uma definição a partir de que ambiente escolar, ambiente do bairro, ambiente da cidade, temos que definir a partir de que gênero, de qualquer fenômeno que nós queremos, e a partir daí trabalharmos em cima disso. Então chamamos de variável, como já foi dito, o conjunto de resultados possíveis. Ela pode ser qualitativa, no caso, masculino, gênero, masculino e feminino, ou quantitativa, quando você expressa em números, o salário, a idade, etc. A variável quantitativa pode ser contínua ou discreta. Por exemplo, o número de crianças de uma família pode ser 0, 1, 2 e 3, mas jamais pode ser 2,5 ou 3,842. Chamamos essa variável de discreta. Já a altura de um indivíduo pode ser 1,65, 1,662, 1,6722, conforme a precisão da medida.
é uma variável contínua. Então a variável quantitativa pode assumir teoricamente qualquer valor entre dois limites. Recebe, nesse caso, o nome de variável contínua. Uma variável que só pode assumir valores pertencentes a um conjunto enumerável recebe o nome de variável discreta. Então, nós temos a variável qualitativa e quantitativa, sendo que esta última pode ser contínua ou discreta. A variável quantitativa, ela pode assumir vários aspectos, né? Nas medições, contagem e numerações. Por exemplo, vamos dar um exemplo. No universo de aluno de uma escola, a variável, não só sexo, mas eu posso trabalhar a cor dos cabelos. Então, aí eu vou determinar a quantidade de alunos que tem essa quantidade de cabelo castanho, por exemplo. Casais residentes em uma cidade, número de filhos, variável quantitativa discreta. As jogadas de um dado, o ponto obtido em cada jogada. E aí eu vou inferir o que eu quero obter a partir daí. Então, são tipos de variáveis que eu posso ter em uma pesquisa. Tá? É muito importante saber qual a variável que nós vamos trabalhar. Bom, a partir de um elenco de variáveis, né, nós podemos estabelecer estudos distintos. Ao obter esses resultados, nós temos que representar nas tabelas. O que são as tabelas? É uma maneira de acomodar os dados brutos obtidos em uma coleta, em uma pesquisa de campo. As tabelas são muito úteis para a construção de séries estatísticas. Denominamos série estatística toda tabela que apresenta a distribuição de um conjunto de dados estatísticos em função da época, do local, da espécie. Em uma tabela, quais são os elementos que nós temos que ter? O título, é o conjunto de informações, o mais completo possível. O cabeçalho, parte superior da tabela, que especifica o conteúdo das linhas. As linhas, que são retas imaginárias, que facilitam a leitura, no sentido horizontal. Casa ou célula, espaço destinado a um só número. Coluna indicadora, parte da tabela que especifica os conteúdos das linhas. E coluna numérica, parte da tabela que contém os dados apresentados. No caso, que a gente vinha falando, a população. Algumas vezes é necessário apresentar em uma única tabela a variação de valores de mais de uma variável. Isto é, fazer a conjugação de duas ou mais séries. Tá? Tabela contendo série geográfica, série histórica, são muito comuns na área da educação. Vamos dar um exemplo. Matrícula na pré-escola do estado de São Paulo. Tá? Então você pode colocar ano após ano. Ano 2002, 2003, 2004, 2005. Tá? Então você pode ter várias variáveis em uma mesma tabela. Conjugando duas ou mais séries em uma única tabela, obtemos uma tabela de dupla entrada. Em uma tabela desse tipo ficam criadas duas ordens de classificação, uma horizontal e uma vertical. Feito a tabulação, ou seja, organizado os resultados das tabelas, nós passamos então a apresentar esses resultados em gráficos. Então, o gráfico é a parte consequente do nosso estudo da tabela. O gráfico estatístico é a forma de apresentação dos dados estatísticos, como já foi falado. Que características deve ter esses gráficos? Deve ter clareza, deve ser simples e tem que ter fidelidade aos dados, veracidade naquilo que você está colocando. Os tipos mais comuns são os diagramas, os cartogramas e os pictogramas, além dos gráficos em setor. A forma de apresentação deve ser sempre uma forma bem leve, chamativa, para que não confunda o leitor e tenha rápida passagem dessa informação. Nos atendo aos diagramas, normalmente possui duas dimensões, onde fazemos uso do sistema de coordenadas cartesianas. São exemplos: os gráficos em linha ou em curva, gráfico em coluna ou em barras, e gráficos de múltiplas entradas e ainda os gráficos de setores. O cartograma são os gráficos que usam como base os mapas. São representações sobre uma carta geográfica. Eles são muito úteis quando queremos relacionar dados estatísticos com áreas geográficas ou políticas. Essas representações são muito úteis para expressarem populações e densidades. Os pictogramas são gráficos mais chamativos,
são processos gráficos de maior aceitação pública por sua forma atraente e sugestiva. Geralmente vem com figuras, com caricaturas daquilo que se quer determinar. Então todas essas formas são maneiras de se apresentar. Como construí-las fica a critério de cada um, como quer expressar a sua mensagem, o resultado do seu trabalho. Boa sorte, até a próxima.